Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 726 e minguando até 564 dias, 10 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 726, certo? Com o título A Casa é Sua, parte 52, e com o subtítulo Corpo Relativo, parte 24, ok? Relaciona esse título e subtítulo na sua consciência para que isso possa ser produtivo, para que você possa entender de tudo que é a sua realidade, de tudo aquilo que você possa estar, né, relacionando outras pessoas com serenidade, com respeito, com carinho, com dedicação. Não divide o reino de Deus, não se divide dentro da sociedade com outro corpo, não cria coisas de material para você relacionar as pessoas, que você divide o reino de Deus, certo? Tudo que nós somos a flexibilidade dos nossos corpos expressivos. Isso é a nossa frutificação. O que é relacionável são apenas as nossas expressões, são nossas cabeças. Isso é relacionável, certo? O nosso corpo ele não é relacionável até então. Existe forma de você relacionar esse corpo diretamente, né? Quando você está no plano conjugal, você pode até mesmo relacionar esse corpo diretamente, certo? Mas quando você vai para a sociedade, você tem que formar o seu corpo expressivo, você tem que buscar na faculdade, você tem que buscar sabedoria, você tem que ir numa comunidade religiosa estudar essa Bíblia significativa, você tem que compreender de economia, você tem que compreender de diversidade de coisas que você vai fazer dentro da sociedade. Isso são nossas cabeças, são nossas expressões, são aquilo que nós estamos melhorando para a gente ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Para nossa esposa, para nossos filhos, para as pessoas para nossa mãe, para o nosso pai, né? Para os nossos colegas, tudo isso vai fazer de nós uma pessoa boa, para que a gente possa entender isso separadamente, ok? Relaciona isso nas suas consciências, para que vocês possam entender, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois. Deixo também a abertura deste título, A Casa é Sua. Deixo também uma referência deste título, A Casa é Sua. Deixo a abertura deste título, deste subtítulo, Corpo Relativo. E, por fim, eu faço a leitura corrida de todos os últimos blogs. Aí eu deixo isso fixados nos 4 últimos blogs. Esse blog, por exemplo, eu vou voltar do princípio, né, e vou fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Eu tô falando em colega, eu tô lembrando, né, mês que vem, nesse mês, né, eu estou no mês 10, eu vou entrar de férias, né, por um uma de novo, eu entrei em férias em outubro, agora eu vou entrar em férias em dezembro, porque eu tenho 2 férias vencidas. E aí às vezes os colegas ficou sabendo disso, aí eles ficaram assim: "Nossa, Samuel vai entrar, de férias de novo e tal", e começou, né, questionar entre eles. Aí eu fiquei pensando comigo, sabe, às vezes a gente está feliz, mas a gente não pode demonstrar, porque as pessoas ficam com inveja, né, nós tem que ficar triste. Né, muitas das vezes a gente tem que ficar triste, porque a gente não pode demonstrar, porque as pessoas, elas invejam a gente. O que que eu quero dizer com isso, né? Às vezes as pessoas nunca olham a obra que você faz,
ela sempre quer os benefícios sobre aquilo que ela poderia ser e não é produtivo. Se as pessoas querem invejar alguma coisa, inveje a obra, vê a obra que a pessoa está manifestando, o trabalho do reino de Deus, tem muito trabalho por aí, é só você fazer as mesmas coisas, né. Aí fazer o que eu quero dizer mais ainda, na época do Covid, por exemplo, que eu recebi um convite na minha casa para trabalhar no ato missionário, por exemplo, a todas as pessoas estavam lá, né, covardemente brigando por vacina de Covid-19, né, colocando máscara na sua cara, brigando com os passageiros porque não tinha máscara, né, com todo mundo. Cadê, né, cadê? Só covardia. Agora, né, quer olhar o que a pessoa está tendo benefício, por que que você não olha a obra, né? O Covid estava aí, todo mundo foi chamado, todo mundo recebeu um convite para trabalhar na obra de Deus, para a unificação, para a formação. Eu vi muitas pessoas covardando aí, brigando com os outros por causa de máscara, brigando por causa de vacina, de um outro brigando, não querendo trabalhar, estressado dentro de casa, né, porque o Covid chegou e eu não quero trabalhar, todo mundo dentro de casa, sei que tem lá muita coisa, né, entenda? Ou seja, não se preocupa com a obra do homem, preocupa com aquilo que é fruto seu, com aquilo que você possa realizar com Deus, tá? Todos nós temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Quando eu, às vezes, tenho essa ideia de estar flexionado para a empresa está flexionada para mim, ou às vezes é um ajudando. Às vezes as pessoas chegam lá, maltratam a pessoa e tudo, e quer que ser tratado com igualdade. Às vezes, se você respeita as pessoas te respeitam. Se você não respeita ela, você não tem respeito nenhum, certo? Entenda isso, são várias outras coisas que pode te dar benefício, desde que você reconheça do reino de Deus, a sua realidade, da sua palavra, da sua vida, certo? E se fizer isso no seu espaço, naquilo que você está frutificando, é isso que vai valer para você, certo? Entenda isso. Vamos então fazer o trabalho, né, desse blog diário, fazer a leitura fazer a leitura e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação, né, de Deus, tudo aquilo que é formação de Cristo junto com aquilo que já tenha dentro da sociedade, né. Aí você vê essas experiências que nós temos dentro da sociedade com uma coisa e outra. Existe essa ideia do ato missionário, está relacionado ao espírito de criação, está relacionado uma coisa e outra. Faz uma analogia de tudo isso que você tudo isso é uma coisa produtiva para que você possa, entender dessas expressões, você entender daquilo que é formação de Deus, entender daquilo que é criação de Deus, entender aquilo que é a formação de Deus. A formação de Deus vem por Cristo. Cristo é uma ideologia daquilo que nós criamos no ato manifesto, as expressões que vêm, ela vai te dando um sentido sobre uma coisa e outra, fazendo uma relatividade do passado, do futuro. Você tem que entender das expressões, certo? Ou seja, se você estiver acompanhando esse blog diário desde o início, você vai entender de tudo, certo? Já sabe como é que isso funciona dentro do blog diário, ok? Vamos para a leitura e fazer, né, a expressão livre. O tempo, ele pode interpretar a matéria, mas a matéria não pode interpretar o tempo, pois o tempo é a pressão do corpo celeste em movimento, representando o espaço da habitação de cada corpo em específico, com repetição de ciclos, e estes mesmos está inserido no tempo e representando a realização ou a frustração deste espaço do tempo. A prisão da consciência individual explica que eu sou quem eu sou, com uma realidade do tempo exato desta minha relação com o tempo. Eu em relação a outro corpo e eu em relação à natureza. E para conhecer isto de uma forma correta, sempre entenda que o mentor de corpo é o que estivera habitado. E por esse motivo é a vida que fica presa.
por um conceito materializado que explica o mentor diretamente ou por um corpo expressivo. Quando for por um corpo expressivo, explica o certo e o errado, até mesmo uma consciência materializada. Esta consciência, ela vai oposto da realidade, explicando o seu comportamento diretamente. Quando esta prisão estiver explicando a natureza, o corpo que estiver no tempo vai explicar o muro da lamentação. Entre o que estiver preso, vai explicar a vida e relativa ao corpo que esteja preso no tempo. Sendo a liberdade, vai explicar aquilo que eu entendo de mim mesmo, representando cada corpo em específico. Esta liberdade vai explicar a glória de um corpo comum, unido por um poder e a liberdade de todos os corpos que estejam presos e que possa ter a sua liberdade de volta. Ou pode explicar o Cristo de Deus ou um julgamento em massa, explicando o muro da lamentação diretamente. Vamos lá, né, fazer a leitura fazer a expressão livre, né, deste contexto. Vamos lá. O tempo ele pode interpretar a matéria. O tempo ele pode interpretar a matéria, mas não pode interpretar o tempo. Mas a matéria não pode interpretar o tempo. Ou seja, o que eu quero dizer? Por exemplo, nós estamos expostos ao sol. Se nós estamos expostos ao sol, nós estamos recebendo uma luz do sol, nós não podemos mandar a luz de volta para o sol, nós apenas recebemos delas porque ela é grandiosa, porque ela é mais grande do que nós. Se ela é grandiosa, nós somos parte daquilo que nós necessitamos dela, essa energia, nós somos sustentados por ela. Então, ela manda para nós uma energia, ela manda para nós essa luz, né, para que nós mantenhamos vivos dentro deste corpo, mas nós não podemos mandar nada para ela para que ela possa depender de nós. Ela não depende de nós. Pode olhar aí. Quando Deus criou esse grandioso paraíso aí, a primeira coisa que ele colocou, né, colocou o sol em no seu habitat normal, tranquilo, e estava ali. Então, o sol estava lá, então Deus, a partir do sol, aí que ele começou a criar os seres viventes, e começou a criar as pessoas, começou a criar os animais. Então, ou seja, o tempo ele pode interpretar a matéria, ou seja, tudo que tiver no tempo pode interpretar nós, tudo que tiver. Por exemplo, Deus, por exemplo, ele estava em Emmanuel e ele está aqui agora soando as palavras para que você possa ter ciência em tudo que tiver acontecido. Ele estava lá com Emmanuel e está aqui agora soando as palavras, ou seja, o tempo ele pode interpretar a matéria, ele pode interpretar Emmanuel, pode interpretar eu agora, né? Mas a matéria não pode interpretar o tempo, né? Não pode. Tipo, eu, eu sou o tempo, eu sou aquilo. Não existe isso. Não existe isso, certo? Tudo que é grande, é grandiosidade, é tudo de pertence de Deus, tudo aquela conscientização de Deus. Nós se tornamos dependentes de coisas para nós vivermos dentro dessa grandiosidade que é o paraíso de Deus. Nós dependemos de coisas grandiosas, muitas outras coisas, a não ser o tempo, a não ser o sol, tudo são relativos para a matéria, ok? Pois o tempo é a pressão do corpo celeste em movimento, representando o espaço da habitação de cada corpo em específico, com a repetição dos ciclos. E os ciclos, e estes ciclos este mesmo está inserido no tempo, representando a realização e a frustração deste espaço do tempo. Assim como o tempo ele muda, né? Hoje nós temos dia, nós temos noite, nós temos verão, nós temos inverno, nós temos primavera, né? Nós temos outono, sei lá como é que é essa expressão. Tem aqui, eu apaguei, mas tudo bem.
Nós temos essas 4 estações, tudo isso representa o tempo relativo né, do ano, de toda determinada situação. Ou seja, isso é o ciclo. Nós também temos os ciclos. Nós temos tempo de nascer, nós temos tempo de morrer, né? Nós temos tempo de relacionar as coisas, as pessoas, um ao outro. Nós temos paciência para entender os planos de Deus para a humanidade. E tudo isso vai acontecendo gradativamente, sem estresse, sem nada. E tudo isso vai acontecendo naturalmente, no ciclo do tempo. No ciclo do tempo. De forma que o tempo represente nós, mas nós não podemos representar o tempo. Tudo acontece pela determinação de Deus, certo? O tempo de Deus não é o meu tempo, não é aquilo que eu quero para mim realizar agora. Então, Deus, o tempo de Deus é um tempo mais trabalhoso, mais dedicado, mais preciso, mais detalhado. Não é aquilo que eu quero naquele momento. Ah, eu quero isso, eu tenho que fazer isso, certo? Não é assim. Deus ele trabalha tudo certo para que tudo fique bem entre a sociedade, ok? A prisão da consciência individual explica que quem eu sou, né, com explica quem eu sou com uma realidade do tempo. A prisão da consciência. Quando você tem uma consciência aprisionada dentro de você, aí, isso vai explicar quem você é. Quando nós tratando de uma prisão, eu não estou falando de aquilo é uma liberdade, que é uma palavra da Bíblia. É aquilo que eu entendo de mim mesmo e eu dou isso de uma forma negada. Eu vou começar a acomodar com outra pessoa, eu não vou querer saber da minha vida, vou querer saber com a vida de outra pessoa. Eu sempre estou olhando aquilo que as pessoas dizem lá, né? As pessoas invejosas, ela tem uma expressão correta para dizer isso. Elas falam que a grama do vizinho é mais boa, a grama do vizinho é mais boa do que a sua, sei lá, tá? Essa expressão aí vocês entendam dela. Mas aí vocês sempre estão olhando pelo aquilo que os outros estão fazendo e não olham pelo aquilo que você está fazendo. Por que vocês não olham? Talvez vocês vão assustar, sabe? Quando você vê aquilo que você está manifestando. Nossa, eu sou assim. Eu nunca vi meu reflexo no espelho. Eu não tenho coragem de olhar para mim no espelho. Por que você não tem coragem? Porque você sabe que o seu reflexo está ruim. Você está olhando mais para os outros do que para a sua intimidade com Deus, pelo aquilo que você possa ser bom. Entenda? A prisão da consciência individual explica quem eu sou, né, com uma realidade do tempo exato desta minha relação ao tempo. Eu em relação a outro corpo e eu em relação à natureza. E para conhecer isto de uma forma correta, sempre entenda que o mentor de corpo é o que estiver habitado, né? Eu sempre tenho dito isso. O mentor de corpo, ele vai determinar aquilo que você vai expressar, aquilo que você estiver habitado, certo? Quando você está habitado, você comece a aqui, ó, no início, você tem um espírito, você forma a palavra, você tem a palavra, você forma a vida, você tem vida, você forma uma realidade desse corpo e você entrega aqui. Aqui fora você vai ter várias possibilidades, mas enquanto você estiver dentro, você é o mentor de corpo, você está determinando algo sobre aquilo que é do seu interesse e sobre aquilo que você possa relacionar a outro corpo, ok? Então, e para conhecer isto de uma forma correta, sempre entenda que o mentor de corpo é o que estiver habitado. E por esse motivo é a vida que fica presa, né? Pelos conceitos, eu não tenho vida, estou negando essa vida no meu interior, estou negando a minha intimidade, eu não me suporto olhar no espelho e tal, eu não consigo me olhar, certo? Eu não sei, né, como eu, sei lá, muitas coisas, ok? Né? Vamos entender isso. Ou seja, e por esse motivo, a vida que fica presa, por um conceito materializado que explica o mentor diretamente, ou por um corpo expressivo, ou por um corpo expressivo. Quando for por um corpo expressivo, vai explicar o certo e o errado. E é até mesmo uma consciência materializada, né? Muito interessante, não é? Ou seja,
por um conceito materializado que explica o mentor diretamente. Você está com a consciência presa, individual presa, aí por um conceito materializado que explica o mentor diretamente, ou por um corpo expressivo. Quando for por corpo expressivo, vai explicar o certo, o errado, e até mesmo uma consciência materializada, né? Esta consciência, ela vai oposto da sua realidade, explicando o seu comportamento diretamente. Tudo aquilo que as pessoas manifestam, do que elas querem ter benefício do político, aquilo que ela quer ter benefício da empresa, são as incapacidades que elas têm de desenvolver isso no seu íntimo, com a sua intimidade com Deus, na sua realidade. Então, elas começam a olhar para o lado e esquece delas mesmas, sabe? Fica esquecido dela, não lembre quem ela é, né? Não lembre que ela possa, quem ele possa ser uma pessoa melhor para o seu relacionamento, para ser uma pessoa melhor para a sua sociedade, ser uma pessoa melhor para a sua empresa. E eles esquecem quem ele é, então eles ficam cobrando muito, bravando com tudo, porque eles apenas estão manifestando aquilo que é benefício a outra pessoa. Quando eles parar de manifestar o benefício que é de outras pessoas e concentrar naquilo que ele é para ele mesmo, que ele é o mentor do corpo dele, ele vai começar a se realizar com as coisas. Pode olhar aí. Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para olhar para a vida dos outros aí, tá focadíssimo na vida dele, sabe tudo de economia, sabe tudo de família, né, cuida bem da família dele, sabe tudo. Então ele tem uma economia boa, ele não tem tempo para ficar aí perdendo tempo para falar quem está se beneficiando, quem não está beneficiando. Por quê? Ele está focado na vida dele, a vida dele é importante, ele está íntimo, ele está desenvolvendo seu corpo expressivo, cada vez mais ele consegue ser melhor para outras pessoas, ser melhor para os colegas, ser melhor para a sua empresa, ser melhor para a sua sociedade. Aí eu não quero saber quem é que está sendo beneficiado, quem não está. Eu estou cuidando da minha vida, certo? E essa minha vida, ela me deixa independente de outras pessoas, de comportamento de outras pessoas, o que as outras pessoas estão fazendo, não importa. Eu estou na minha realidade, a minha vida, certo? As minhas possibilidades, sou eu que estou formando ela, sou eu que estou manifestando ela, sou eu que estou criando ela é da minha conta, ela é da minha produtividade, é do meu fruto. Foi a Deus que determinou isso para mim, foi a intimidade que eu tenho com Deus, né? Foi a dedicação, foi aquilo que. Ah, agora, quando você estiver preocupando, olhando para a pessoa, ah, olha aquela pessoa, olha a casa da pessoa, olha o carro da pessoa, olha o benefício da pessoa, olha que esse trata melhor do que o ele tem um tratamento melhor. Por que tem um tratamento melhor? Será que é porque você trata as pessoas melhor também? Começa a fazer percepção dos frutos da obra, não fica olhando diretamente para o corpo da pessoa, não. Senão você vai ficar em crise, você vai ficar se dividindo sobre o corpo dele. Não, olha para os frutos das pessoas, olha para a obra da pessoa, inveja aquela obra. Nossa, que coisa grande, que intimidade com Deus, eu quero isso para mim. Não faz mal, sabe? Seja bem-vindo, o reino de Deus, tudo aí é de Deus. Quando você inveja a obra da pessoa, você é muito grandioso. Da mesma forma, você olha para o trabalho da pessoa, você admira a pessoa, você respeita a pessoa. A maioria dos meus irmãos, incrível, eu fico muito alegre com Deus. Às vezes eu abro algumas músicas ali, as músicas muito boas aí dentro da sociedade, incrível, muitas músicas, e eu fico adorando a Deus por essas músicas, por essas pessoas, pela obra daquelas pessoas, pela arte. Fala, Deus, o Senhor está nesse negócio, o Senhor é incrível. O Senhor é incrível, você está nisso, você está nisso, você está nisso. Eu só fico olhando Deus, você está nisso, você está nisso. Aquele rap grandioso, aquela música, aquele reggae lindo ali, pau, aquela, né, muitas outras coisas. Não posso nem falar porque é desmerecimento. Quando eu falo de um, eu tenho que desmerecer o outro, mas é tudo grandioso, lindo, 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 lindo. Eu olho e falei, Deus, você está nisso, Deus. Deus, você está nisso. É obra grande, é obra linda que o Senhor faz. Então eu fico admirando as pessoas pela obra deles. Eu invejo aquela obra. Tá doido? Grandioso. Quero fazer também. Vou fazer também, certo? Vou pegar uma ideia ali, vou fazer também, certo? Palestras grandiosas que está nascendo dentro das redes, a maioria eu vou lá e
pego o trabalho deles e começo a moldar isso sobre esses meus conhecimentos, aquilo que Deus está me dando, fazendo aquela interatividade, tudo fica grandioso. Respeito muito, muito grandioso, muito bom o trabalho de todos vocês, muito grande. Às vezes eu fiquei pensando comigo, né? As pessoas olham para uma pessoa desolado na internet, né? Com 3 visualização, aí eu fico pensando comigo no meu trabalho, falo assim: "Não precisa preocupar, meus amores, nós somos uma legião, nós somos uma legião. Imagina que tanto que é, imagina tanto, uma legião, não preocupa, não tem por onde vocês correr, certo? Não tem por onde vocês ir, certo? Entenda isso, ok?" Quando esta prisão estiver explicando a natureza, o corpo que estiver no tempo vai explicar o muro da lamentação entre o que estiver preso, vai explicar a vida relativa do corpo que esteja preso no tempo. Quando eu falo do muro da lamentação, existem uns atos inconscientes que vêm pelaquilo que eles acreditam ser, pelaquilo que poderia ser a realidade dele, mas eles negam a sua realidade para ficar pegando a realidade do outro. E existe esses do lado de cá, que eles faz a percepção e faz a ciência. O muro, ele representa os nossos corpos físicos. Do lado direito é aquilo que poderia ser e não é a palavra da vida. E do lado esquerdo é aquilo que poderia ser e não é a glorificação deste corpo. Aí não tem nenhum nem o outro, eles fica ali, o lado consciente fica preso, quer passar para lá, os atos conscientes fica ali fazendo um trabalho ali que nem uma pedra, deixando as pessoas baterem a cabeça e tal, não traz resolutividade e tal, e eles ficam ali bravos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem, e só gerando crise para um, para outro, muito delicado, ok? Sendo a liberdade vai explicar o que eu entendo de mim mesmo, né? A liberdade fala que eu entendo que o meu colega faz com que eu não, minha liberdade não entenda isso não, eu vou manifestar a crise da pessoa, não, tranquilo, irmão, tranquilo, certo? A minha liberdade eu entendo dela, eu sei como é que ela é, certo? Minha liberdade é isso. Sendo que a liberdade vai explicar aquilo que eu entendo de mim mesmo, representando cada corpo em específico. Esta liberdade vai explicar a glória de um corpo comum, unido por um poder, e a liberdade de todos os corpos que esteja preso é que passar e que passa a ter a sua liberdade e que possa ter a sua liberdade de volta, né? E a liberdade de todo, ou seja, aquilo que você pensa de você, ou seja, vamos voltar de novo. Esta liberdade vai explicar a glória de um corpo comum, unida por um poder. E a liberdade de todos os corpos que estejam presos e que possa ter a sua liberdade de volta. Aí você está aí olhando muito para a grama do vizinho, é isso que fala a expressão? E não tá entendendo do que é seu, da sua vida, do que é sua realidade, do que é aquilo que é o seu fruto, não está entendendo nada de você, aí você pode ter a sua liberdade de volta. Como é que você vai ter a sua liberdade de volta? Realidade, intimidade com Deus, no íntimo, palavra da vida. E confessa isso, frutificando, sabe? Esse fruto é seu independente. Se você não está recebendo, é porque você não está produzindo. Simplesmente isso. Se você não recebeu, é porque você não produziu. Para você receber um fruto, você tem que ser produtivo. A árvore é produtiva. Se você não tem produção, você tem que ser, de uma certa forma, aquela árvore não vai servir para nada, não serve às pessoas. O fruto da árvore é ela que serve de alimento para sustentar o seu corpo, para sustentar outras pessoas. Falando do corpo relativo, é aquilo que você dá de bom para as pessoas, é aquilo que você relaciona respeito, aquilo que você relaciona carinho às pessoas. É isto que determina quem você é, os seus frutos. É simplesmente isso. O poder explica o Cristo de Deus, um julgamento em massa, explicando o muro da lamentação diretamente, né? Então, ou pode, né, na verdade está escrito não é poder, ou pode explicar, né, depois que nós entendemos dessa, vamos voltar aqui de novo para a gente. Esta liberdade vai explicar a glória de um corpo comum unido por um poder e a liberdade de todos os corpos e que esteja preso e que possa ter a sua liberdade de volta. Ou pode explicar o Cristo de Deus,
um julgamento em massa, explicando o muro da lamentação diretamente. Os corpos dos atos, eu sempre gosto de criar essa ideia. Vamos falar que no corpo aqui, nós temos um corpo, uma barreira aqui, todo o corpo, uma linha grande assim, tal. Do lado de cá, os atos inconscientes. Do lado de cá, os atos conscientes. Depois que nós entendemos que tudo aqui é pedra, que é uma construção de um muro, você entenda que o ato consciente ele é manifesto e você também entende que o ato consciente é manifesto, que vai ficar na esquerda, e o ato inconsciente da esquerda, da direita, também é ato manifesto. Ambos são ato manifesto, porque tudo que nós relacionamos é uma espiritualidade. O porém que esse ato inconsciente da direita, ele vai representar uma ideia materializada. Ele vai querer ter muita coisa sem frutos, sem frutificar. Ele vai querer mais por menos. Às vezes ele não dá, mas quer receber. São muita complexidade. Quando falamos de atos inconscientes, eles vai querer ter coisas a qualquer custo, né? Ele vai controlar a sua esposa, vai controlar, né, as coisas que é administrativo da empresa, vai querer controlar, né, outras coisas, a vida do colega, vai querer controlar, né, a sociedade, vai querer controlar os políticos, vai controlar a religião, o pastor dele não é bom, né, só ele é bom, todo mundo vai ficar dessa forma, certo? Ato inconsciente é muito delicado. Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para que a gente possa terminar esse blog diário. A liberdade não é determinada por uma sociedade, e sim por um corpo expressivo do tempo relativo. Este corpo expressivo tem que ser a realidade desta liberdade, ou seja, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Entenda que este ideal explica o reino de Deus diretamente, e a negação desta ideia explica o Cristo diretamente. O Cristo ele tem 3 períodos relativos ao tempo. Primeiro período vai explicar a manifestação do pecado de todos os corpos. Esta manifestação se explica diretamente na cabeça e como há muito confessa o Jesus do relacionamento social para a maldição própria ou para a purificação. Isto tudo dependendo da capacidade cognitiva da consciência que estiver relacionando esta ideia diretamente. Esta cabeça, ela não para de mover, pois esta mesmo é a flexão do tempo relativo que se movimenta. O segundo período vai explicar a unificação, sendo este relativo para o ato que move. Esta cabeça explica os atos inconsciente e consciente, e tudo que é por uma cabeça. Esta cabeça pode representar o corpo de Cristo, Emmanuel, ou um corpo simples. Isto explica que a cabeça de Jesus não é um corpo de Cristo, não é um corpo de Cristo, pois este mesmo se apagou em Emmanuel, tomando o reflexo de um corpo simples. Se quiser fazer a percepção, faça. Se Jesus é a manifestação de Emmanuel, como se explica a oferta que Deus aceitou de Emmanuel? Se Deus aceita um, é para negar o outro. E isto sim, para que os corpos de Cristo entrem em juízo por isto que fora determinado por Deus. E isto mostra que tem uma cabeça escondida no meio deste e que é a realidade do reino de Deus e da formação de Cristo. Isto cria uma linha imaginária em relação ao tempo relativo desta ação e não podendo explicar o certo sobre a cabeça de Emanuel, pois os juízes são as ignorâncias dos corpos relativos ao tempo. Terceiro período vai explicar a glorificação da matéria que se movimenta e junto com a cabeça. Este é o reino de Deus. Neste reino, todos os corpos conhecerão do juízo de Deus e que fora determinado Deus de um princípio com a palavra da vida. Este ideal dá a liberdade para todo o corpo de Cristo, mas
nenhum deste o corpo ficarão ausente de vossos atos consequentes. Pois a lei é a frutificação e a glorificação com a palavra da vida, no ato manifesto. O que passar disto é morte e prisão desta morte, em, em um movimento materializado da sua consciência. Este ideal demonstra que você ainda pode ficar preso e se não conhecer de vossa liberdade. A liberdade do interior de corpo é a relação independente da liberdade de outro e de outro corpo. Deixa eu acrescentar uma expressão aqui interessante. Então vamos lá. A liberdade do interior do corpo é a relação independente da liberdade do outro corpo. E conhecendo que a verdadeira liberdade começa no interior de corpo e não no exterior. O que tem no exterior é apenas uma possibilidade dessa suposta realidade. Isto explica que a verdadeira liberdade não depende da manifestação, porém a manifestação é a própria liberdade, quando explicando a boa relação do corpo relativo do tempo e junto com a sociedade. A liberdade do exterior do corpo vai explicar uma massa corpórea que esteja livre para se mover no tempo de vossa realização, e sendo este referente ao poder de criação de Deus, fazendo referência aos gases atmosféricos dos corpos e que permanece dividido com o Cristo, representando as formas de realizações expressivas dos atos que se movimentam no tempo relativo, representando um bem comum com possibilidade de erros no seu movimento, podendo ser uma divisão de bem de acordo com tudo que entendemos deste nosso corpo gloriado, com o poder de criar de Deus e que revele uma origem do movimento em um poder de formação e que revela a formação de Cristo junto com a divisão de bem, certo? A divisão de bem pode acontecer pela matéria ou pela cabeça. Quando vier pela cabeça, vai representar a unificação. Isto pode ser bom desde que este faça a percepção da formação do corpo de Cristo. Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar o reino dividido, ou seja, matéria contra matéria. E quando explicando a cabeça, explica a flexão entre esses corpos, ou seja, divisão de bem é formado por reinos divididos, e flexão é formação deste reino. Isto explica a capacidade cognitiva isto explica a capacidade cognitiva de cada corpo em sua interpretação, pois, neste tempo, a realidade será apenas uma possibilidade, sendo importante ressaltar que tudo que estiver livre para a matéria é da matéria, e tudo que estiver livre para o espírito é do espírito. Isto explica a glorificação do corpo independente de tudo que for social. Entenda que o social vai estar dividido em dois movimentos. Um explicando a glorificação da matéria e que é independente de outra matéria, e explicando a formação deste movimento. E explicando o Cristo em suas possibilidades de acertar e errar deste movimento, conhecendo e fazendo conhecer que a possibilidade pode ser uma realidade tanto da matéria como também do ato manifesto desta matéria, explicando possibilidade real do corpo e possibilidade real de se realizar entre uma coisa e outra dentro da sociedade. O tempo ele pode interpretar a matéria, mas a matéria não pode interpretar o tempo, pois o tempo é pressão do corpo celeste em movimento, representando o espaço da habitação de cada corpo em específico, com repetição de ciclos, e estes ciclos, com repetição de ciclos, estes ciclos, este mesmo está inserido no tempo, representando a realização ou frustração deste espaço do tempo. A prisão da consciência individual explica que quem eu sou, com uma realidade do tempo exato desta minha relação com o tempo.
ou em relação a outro corpo, ou em relação à natureza. E para conhecer isto de uma forma correta, sempre entenda que o mentor de corpo é o que estiver habitado. E por esse motivo, é a vida que fica preso por um conceito materializado que explica o mentor diretamente, ou por um corpo expressivo. Quando for por corpo expressivo, vai explicar o certo e o errado, e até mesmo uma consciência materializada. Esta consciência, ela vai oposto da realidade, explicando o seu comportamento diretamente. Quando esta prisão estiver explicando a natureza, o corpo que estiver no tempo vai explicar o muro da lamentação. E que estiver preso vai explicar a vida relativa do corpo que esteja preso no tempo, sendo a liberdade, vai explicar aquilo que eu entendo de mim mesmo, representando cada corpo em específico. Esta liberdade vai explicar a glória de um corpo comum unido por um poder e a liberdade de todos os corpos que estejam presos e que possa ter a sua liberdade de volta, ou pode explicar Cristo, o Cristo de Deus em julgamento em massa, explicando o muro da lamentação diretamente. Quando a gente falamos da natureza, nossos corpos, ele é relativo ao tempo, ele é da natureza, independente, é o reino de Deus, natureza, tudo que você vê movimentando dentro da sociedade, independente da formação de Cristo, ele é parte do reino de Deus. A formação, ela vem por uma unificação para que nós possamos entrar em juízo por aquilo que nós entendemos que é a palavra da vida, certo? Tudo que nós fazemos, nós determinamos no nosso espaço, tudo o que você faz. Nada que você faça vai determinar a vida do outro e nada que o outro faça possa determinar a sua vida. Existe ideologia que ganha uma complexidade onde a pessoa está acomodada com a vida do outro e o outro está acomodado com a vida do outro. Esses tipos de pessoas são aqueles manipuladores que querem ter vantagem a qualquer custo. Às vezes eles não são produtivos, mas eles querem ter o resultado, porque ele se sente um coitado da sociedade, uma pessoa carente, ele não desenvolve nada, ele só quer ter os benefícios social. Eu tenho direito de casa, eu tenho direito de moradia, eu tenho aquilo, eu tenho direito de Bolsa Família, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquilo, e sou pobre, sabe? Você não sabe que isso às vezes se fica sustentando a mente pobre? Ou seja, tudo que você faça com o seu corpo expressivo, você se torna uma pessoa boa, você vai atingir um nível bom, você não vai precisar de Bolsa Família, não vai precisar de pai, não vai precisar de família, não vai precisar de pessoas te dizendo o que você fazer. Você vai ser o próprio dono da sua vida, da sua realidade. E quando você estiver muito acomodado, muito tempo, sabe, dedicando a sua vida, a sua realidade, o seu amor por si mesmo, você não vai nem ter tempo para ficar olhando para o lado, sabe? Eu fico bem olhando, sabe? Eu fico meio acomodado da minha vida, sabe? O que me faz, às vezes, ficar desperto muito é aquilo que é uma coisa que me incomoda, é o meu espírito de criação. Ele equilibra muito os meus resultados. Por que que ele equilibra muito os meus resultados? Porque ele me acomoda, sabe? Ele não me deixa incomodar. Eu olho para a sociedade, eu vejo aquelas pessoas se movimentando para o meu lado, aí eu fico assim, sabe, e esse mesmo, ele me traz uma resolutividade, na mesma hora que ele me faz um mal grande, né, ele me faz ele me traz uma produção, uma resolutividade, não me deixa incomodado. O que que eu quero dizer? Quando a pessoa prepare para dormir, ela vai apagar, naquele tempo ela vai ficar inconsciente, né, no seu descanso. Se a pessoa não fez nada, vai estar em paz no seu descanso. Se a pessoa fez um, vai ficar rolando para a cama e não vai conseguir dar um descanso bom para o seu corpo. Mas o que que eu quero dizer? Quando você está inconsciente, você não é relativo para nenhum corpo, você fica gerando, absorvendo a crise de outra pessoa, né, trazendo aquela ideia negada para o seu lado, né, querendo, sei lá, muito complexo, sabe? Ok?
Entenda isso de todas as formas, existe várias formas para que você possa entender disso, tudo é uma particularidade, isso tudo depende das suas capacidades cognitivas de estar aprendendo, tudo que está sendo dito aqui é produtivo para que vocês possam estar se realizando com Deus, ok? Entenda tudo isso, muito interessante. Se inscrevam neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo de tudo que está sendo dito. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso mesmo se for do seu interesse, sabe? Você entendeu que isso é bom para você, você vai lá e seja produtivo com aquilo que você é realidade sua, relaciona isso bem à sua esposa, sua família, entenda da sua realidade e você vai ficar bem. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.